Seja muito bem-vindo, caro estudante que está para concorrer para UP, UEM, Instituto, qualquer lugar. Aqui nós trazemos preparação para português. Atenção, é uma informação atualizada para o ano 2025. Apesar que nós ainda tenhamos aqui alguns conteúdos dos anos passados, aproveite aqueles assim como estes, porque todos cooperam em conjunto para o vosso bem. Então, vamos aqui. Tópicos do exame de português da UIM 2025. Atenção, quando falo UIM, não é só para o UIM. Isso aqui engloba, o P engloba Unisave, todas as universidades moçambicanas, assim como todos os institutos moçambicanos. Então, let's go. Tipologia textual. Meu irmão, você deve conhecer cada tipo de texto, a estrutura e tudo mais. Vamos conhecer um dos principais textos que não faltam no exame. Texto multiuso. Sabe o que dizer texto multiuso? Quais são? Então, existe tipologia. O que muitos dos estudantes não sabem diferenciar. Existe tipologia e existe tipo de texto. Tipologia engloba, é um ramo, ok? Tipologia, vamos dizer assim, é um grupo. Texto multiuso, quais são? Expositivo argumentativo e expositivo explicativo. Esses são chamados de textos multiusos. Então, não se atrapalhe com essas perguntas. Existe tipo e existe tipologia. Tipologia é o grupo, tipo é o tipo. Então, nós sabemos que textos multiusos, no geral, a sua característica é de fazer o quê? Apresentar um tema. Mas há particularidade. Expositivo argumentativo é para convencer o leitor. Convencer ao quê? Ao seu ponto de vista. O autor quer convencer que aquilo que ele escreveu está certo. Ok? Quer dizer, obrigatoriamente você deve aceitar a ideia do autor. Enquanto que expositivo explicativo traz um tema para te explicar. Ok? Pode falar sobre o meio ambiente é isso, mais aquilo, mais aquilo. Enquanto que expositivo argumentativo é mais sobre ideias pessoais. Imaginemos, por exemplo, nós estamos num momento de campanha, eleições, aliás, campanha para haver eleições em outubro. Então, o que é que acontece? Cada um aparece para tentar te convencer qual será o partido que vai vencer. Então, isso seria, quer dizer, só que é um texto expositivo, argumentativo, não escrito. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu estava a dar esse exemplo para você poder perceber. Porque muita gente no ano passado, no exame do IFP, falharam, mas eu expliquei muito bem. Eu não sei por que que falharam. Textos narrativos, não tão complicado, porque texto narrativo nós encontramos fábula, encontramos lenda, essas coisas também. Textos normativos. Textos normativos são muitos, falam de normas e regras. Encontramos lei da família, encontramos lei eleitoral, regulamento da escola, regulamento de aonde. Todo texto que fala sobre regras, tem linhas, tem parágrafo, fala sobre lei, não importa, desde que seja regra. A lei da família, então, isso chama-se texto, está dentro do texto normativo. Textos jornalísticos são vários. Temos editorial, temos vários textos jornalísticos. Textos administrativos. E aqui, nos textos administrativos, muita gente perde noção. Aqui, quando falamos de texto administrativo, o mais fácil é só você lembrar da palavra procuração, ok? Procuração é um texto que... Texto administrativo tem a ver com bens, ok? Bens materiais. É alguém que determina, passa a empresa para tal pessoa ou passa os bens para tal pessoa. Textos poéticos, que são textos líricos, nós conhecemos. Textos de pesquisa de dados, resumo, ficha de leitura e muito mais. Então, você deve conhecer a estrutura de todos os textos, a organização e tudo mais. Deve ler e compreender os textos, responder às perguntas, frases equivalentes. Muitas das vezes isso não falta. Tempos e modos verbais, análise morfológica, análise sintática, funções sintáticas, funções de linguagem
que é poética, apelativa, informativa, etc. Orações coordenadas, subordinadas, consecutivas, finais, condicional, final, temporal, sinônimos e antônimos. Palavras compostas, justaposição, aglutinação. Claro que não vai faltar. Palavras derivadas. Eu quero repisar aqui, porque até hoje muitos estudantes têm dificuldade de identificar isso. Quando isso apareceu no exame do ICISA no ano passado e muitos falharam. Por quê? Digo isso por quê? Porque não conseguem diferenciar entre palavras compostas e palavras derivadas. Quando estamos a falar de palavras compostas, é juntar duas palavras radicais que têm significado por si só e juntar para formar uma única palavra. E isso só acontece na justaposição e aglutinação. Enquanto que palavras derivadas levam uma palavra raiz, ok? Uma palavra mãe e junta-se um sufixo ou prefixo, ok? Então, as palavras derivadas não se juntam-se com outra palavra, não. Mas se leva-se uma palavra e junta-se com um prefixo ou sufixo. Por exemplo, in, ok? Temos a palavra feliz, que é a palavra mãe. Então, in não é palavra, ok? Apenas é um prefixo, ok? Então, você deve saber, palavras compostas são aquelas que se juntam duas palavras, mesmo que já têm significado. Enquanto que derivadas não se juntam duas palavras com derivado. Uma é palavra, outra é sufixo ou prefixo. Tipos de sujeito. Sujeitos ocultos, indeterminados, inexistentes, compostos. Pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, reflexivos, indefinido, interrogativo, recíproco, apassivante. Tipos de formas de frases. Afirmativa, negativa, interrogativa. Gramática. Palavras e adjetivos. Então, deve estudar palavras uniformes e biformes, assim como adjetivos uniformes e biformes. Isso já expliquei para quem tem nos acompanhado, não preciso explicar. Palavras intrusas também. Grau dos adjetivos: superlativo, absoluto, sintético, analítico, normal, comparativo. Literatura. Você deve estudar a literatura moçambicana, saber os vencedores de Camões. Você deve investigar isso. Quais são os vencedores de Camões atualmente ou nos anos passados também? Autores moçambicanos e obras dos autores moçambicanos. Angola, você não, em algumas vezes poderá sair quem venceu a obra em Angola, mas isso é muito raro. Normalmente saem autores e obras dos angolanos. Depois, literatura portuguesa também, autores e obras. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria trazer um resumo muito breve para você poder se enquadrar no contexto do estudo para o exame, porque muita gente não sabe por onde começar e tudo mais. Então, nas próximas vezes vamos trazer aqui conteúdos de física, matemática, a geografia, o que é que você deve estudar.